Bom dia a todos. Vamos iniciar a coletiva de imprensa referente às medidas de combate ao coronavírus no Maranhão. Presente aqui o governador do estado do Maranhão, senhor Flávio Dino. Nas libras, os intérpretes Jaci Estrela e Paulo Eduardo, cedidos pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular. Governador, por favor, seu pronunciamento. Meus agradecimentos a todos e todas que estão acompanhando mais esta entrevista coletiva, especialmente minhas saudações aos profissionais da imprensa e a todos os internautas, assim como também os que acompanham a coletiva por intermédio da Rádio Timbira. Nós vamos começar hoje analisando a situação das vacinas, da vacinação, porque nós temos novidades importantes a dialogar e alguns esclarecimentos acerca de perguntas que recebi por intermédio das redes sociais. Em primeiro lugar, os números atualizados quanto ao recebimento de vacinas. Nós temos aqui a informação que o nosso estado já recebeu 2.360.000 doses de vacinas. Nós tivemos o recebimento de vacinas ontem, anteontem, hoje, e nós temos, por isso, um processo bastante intenso de distribuição orientado para os próximos dias. Nós temos já entregues aos municípios 1.850.000 doses de vacinas. Até a segunda-feira, seguramente, passaremos de 2 milhões de doses de vacinas entregues. Lembrando sempre que, no mais das vezes, nós fazemos a conta de que o nosso estado precisa de algo em torno de 10 milhões de doses de vacinas para podermos falar na chamada imunidade coletiva. Então, nós caminhamos, mas, infelizmente, ainda estamos num patamar muito abaixo daquele que é necessário para que nós tenhamos uma imunização, uma proteção efetiva da população. Daí a nossa luta todos os dias no que se refere à obtenção de mais vacinas e implementação do Plano Nacional de Imunização no nosso estado. Nós vamos, até a segunda-feira, informar o momento em que passaremos de 2 milhões de doses de vacinas distribuídas aos municípios do Maranhão. Temos aqui, finalmente, na tela anterior, 1.480.000 doses de vacinas efetivamente aplicadas. Lembro aqui que esta aplicação é coordenada pelos municípios, a quem cabe legalmente a alimentação do sistema oficial do Ministério da Saúde. Nós temos aqui uma distância, desde o início da vacinação, entre o número de vacinas efetivamente entregues aos municípios e as vacinas lançadas no sistema próprio, específico do Ministério da Saúde. Adotamos, como todas as senhoras e os senhores sabem, várias medidas destinadas a diminuir este fosso, entre os quais a destinação de equipes próprias do governo do estado, no âmbito da chamada Força Estadual de Saúde, para auxiliar os municípios na agilização tanto da aplicação quanto da alimentação do sistema informatizado do Ministério da Saúde, para que nós possamos ter a maior aproximação possível entre vacinas distribuídas, vacinas aplicadas e vacinas efetivamente, oficialmente informadas ao site do Ministério da Saúde. Nós sabemos que esse é um esforço diário e quero enfatizar a necessidade de nós prosseguirmos todos os dias com essa meta, uma vez que esses indicadores de eficiência são essenciais para que nós possamos nortear a implementação do Plano Nacional de Imunização no nosso estado com bases sólidas, com bases aderentes à realidade tal como ela se configura. E para isto não basta aplicar a vacina, é vital aplicá-la conforme as orientações técnicas constantes do PNI, do Plano Nacional de Imunização, e garantir que haja o cumprimento do dever legal
de fazer constar os dados necessários no sistema de informações do PNI, coordenado pelo Ministério da Saúde. Vemos na tabela seguinte que obtivemos, desde o início, uma melhoria dos indicadores de eficiência no que se refere à aplicação da vacina pelos municípios do Maranhão, porém, nesta semana, nós tivemos um ligeiro passo atrás que eu atribuo ao fato de nós termos recebido vacinas nesses últimos dias que estão sendo entregues e, portanto, há, relativamente à semana passada, uma pequena diminuição no que se refere ao número de municípios acima de 80% de vacinas aplicadas dentre as recebidas. Vemos aqui que na semana passada nós tínhamos 159 municípios com mais de 80% de vacinas aplicadas e nessa semana 115. E esse grupo migrou para entre 70% e 80% de eficiência. 44 na semana passada, 79 nesta semana. Vamos tomar todas as providências ao longo do dia de hoje, assim como tomamos desde ontem, para que nós tenhamos a melhoria, a volta à trajetória de melhoria dos indicadores de eficiência no que se refere à aplicação da vacinação pelos municípios e a consequente alimentação do sistema do Ministério da Saúde. De toda forma, essa tabela mostra que, comparativamente, em relação, por exemplo, à realidade que nós tínhamos um mês atrás, nós notamos a melhoria do padrão de qualidade do desempenho dos municípios no que se refere à vacinação, com o auxílio efetivo de 700 profissionais contratados pelo governo do Estado e destinados a auxiliar as equipes das secretarias municipais de saúde. Ou seja, a parceria, a união, é um caminho que produz bons resultados no que se refere às políticas públicas de um modo geral e, claro, no que se refere ao Plano Nacional de Imunização contra o coronavírus, como nós temos experiência em outras áreas, a exemplo da vacinação contra a gripe. Então, nós precisamos manter, neste momento, essa vigilância, essa atenção, para que o ritmo da vacinação no nosso Estado continue elevado, continue avançando, porque isto é essencial para a proteção à vida da população do Maranhão, do nosso Estado. Podemos ver, em seguida, que entre os vários recortes que temos feito no que se refere à vacinação, há um que hoje eu escolhi para mencionar, que diz respeito à vacinação na educação. Nós sabemos que essa política pública é vital para o desenvolvimento econômico, social da nossa pátria e, por isso, desde janeiro, conduzimos um esforço para conseguir alocar as vacinas para alcançar os profissionais da educação do Maranhão em todos os níveis, municipal, estadual, federal e particular. Conseguimos já, e este é um número a ser celebrado, vacinar 83 mil profissionais da educação do Maranhão. E agora, criam-se as condições para que nós comecemos o debate com os municípios, inclusive, sobre a retomada das aulas presenciais. O Brasil é o país do mundo, neste momento, que tem o maior período de interrupção de aulas presenciais no planeta. Então, nós precisamos agora, com o avanço da imunização, pautar isto, e já orientei o secretário de Estado da Educação a coordenar esse debate com as redes municipais, inclusive. É evidente que a decisão compete a cada prefeito e prefeita.
de cada uma das 217 cidades do Maranhão. No que se refere às universidades e faculdades, centros universitários, por força do artigo 207 da Constituição Federal, nós temos a chamada autonomia administrativa. Esse, portanto, no que se refere ao ensino superior, é um debate que se resume, se encerra nos órgãos superiores de cada instituição universitária. No que diz respeito à rede estadual de ensino, lembro mais uma vez e sempre que nós fizemos uma série de medidas de mitigação de efeitos danosos da interrupção das aulas presenciais. Distribuição de chips, de apostilas, plataforma Gonçalves Dias na internet, TV aberta, TV Educação, canal 10.2, políticas, Rádio Timbira, políticas inovadoras em termos nacionais. Contudo, sei, inclusive por experiência própria como professor, que a sala de aula é insubstituível. E por isso estamos chegando ao momento de nós retomarmos as aulas presenciais, ainda que inicialmente no sistema híbrido, mas nós estamos criando as condições para que isto ocorra. Não há data ainda, mas faço questão de sublinhar que o processo está oficialmente deflagrado mediante a orientação que eu passei ao secretário Felipe Camarão para que ele dialogue com as comunidades escolares, com os gestores em nível municipal e, com isso, nós consigamos ter uma decisão única, pactuada, acerca do momento de retomada das aulas presenciais. Faço questão de dizer que esse momento se avizinha, se aproxima, porque isto é rigorosamente indispensável para as nossas crianças, para os nossos jovens e para as suas famílias. Entre as várias sequelas que nós teremos pós-pandemia, não há dúvida que teremos problemas educacionais gravíssimos, que já se acumulam desde antes, na longa história do nosso país. Entre esses problemas educacionais, tivemos perda de aprendizagem, tivemos abandono, evasão, desistência. Mais adiante, a ampliação da chamada defasagem idade-série. Estamos atentos a tudo isto. E é preciso que os gestores das 217 redes municipais de ensino no Maranhão, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, em face do avanço da vacinação, encontremos juntos agora o ponto certo, o momento certo, o instante correto, para o mais rapidamente quanto possível, com segurança sanitária, com protocolos sanitários, retomarmos aulas presenciais, atividades presenciais nas escolas do Maranhão, de modo que a informação é de que o nosso Estado, mais uma vez, dá o exemplo, porque nenhum outro, na nossa nação, conseguiu vacinar tantos trabalhadores e trabalhadoras da educação quanto o Maranhão. Em termos absolutos, o Estado de São Paulo vacinou mais do que o nosso Estado, claro, população 6, 7 vezes maior do que a nossa. Mas, em termos proporcionais, afirmo às senhoras e aos senhores que um esforço planejado e sério, gestão séria, que nós temos no Maranhão, assegurou que nós tenhamos
este quadro. E este quadro abre as portas e janelas das escolas do Maranhão para nossas crianças, para os nossos jovens. Esse é um momento histórico. É um momento sonhado, em que, novamente, em vez do silêncio, do sofrimento e da dor para as famílias, em vez do distanciamento forçado das nossas crianças e jovens, do convívio com seus colegas, nós tenhamos as nossas escolas povoadas de vida, repletas de convívio, repletas de esperança. E a vacina permite isso. Portanto, transmito publicamente este pedido, a que haja essa pactuação, repito, a mais rápida quanto possível, sem data ainda marcada, mas com velocidade, para que seja possível a retomada das aulas presenciais nas redes municipais e na rede estadual de ensino do Maranhão. Um grande passo para que nossas crianças e jovens consigam exercer os seus direitos. Nós temos na tela seguinte uma informação vital de ser compreendida. Quando eu anuncio grupo A ou grupo B na vacinação, eu não tiro isto da minha cabeça apenas. Nós temos uma regra geral. O Maranhão não é um país independente. O Maranhão se insere em uma federação. Então, nós temos uma moldura dada pelo Plano Nacional de Imunização. E esse Plano Nacional de Imunização tem os grupos prioritários que lá constam. E nós podemos mover esses grupos mediante pactuações conduzidas pela Secretaria de Estado da Saúde. Mas nós não podemos criar grupos novos, porque isso estaria descumprindo o Plano Nacional de Imunização. Hoje mesmo me perguntaram, e os bancários e os comerciários, por exemplo? Eu não posso me descolar do plano. Como disse, você tem categorias aqui dentro. Me indagaram sobre idade. Nós fizemos ontem uma reunião com a equipe do Ministério da Saúde, pedindo que nós já possamos avançar na vacinação para idades abaixo de 60 anos, mesmo que sem comorbidade e sem que as pessoas integrem um desses grupos de trabalhadores classificados como essenciais. A resposta de ontem do Ministério da Saúde foi não. Nós estamos formalizando hoje, o secretário Carlos Lula está enviando um ofício ao Ministério da Saúde, pedindo que no Plano Nacional de Imunização seja inserida a autorização para pessoas abaixo de 60 anos, mesmo que sem comorbidade. Creio que está claro. O que é que nós estamos fazendo no Maranhão? Gerenciamento inteligente, atento. Nós estamos vendo o ritmo de vacinação e avançando nos termos do PNI, mas não ultrapassando aquilo que o plano prevê. E há vários modos, várias razões que explicam por que nós temos conseguido fazer isso no Maranhão.
desde, claro, a dedicação da nossa equipe, a capacidade de análise de dados e velocidade na decisão. Mas há também fatores que faço questão de mencionar que não devem existir. Cito um. Nós estamos vendo que há alguma dificuldade por parte de pessoas, segmentos, com a vacina chamada AstraZeneca, que é a vacina do governo federal, que o governo federal apostou, a vacina que o governo federal comprou, fabricada no Brasil pela Fiocruz. Está ocorrendo a recusa daqui da colar, não é geral, de tomar esta vacina. Muitas pessoas só querem se imunizar com a outra vacina, com a vacina chinesa, com a vacina Butantan, vacina Coronavac. Quero dizer, senhoras e senhores, que até este momento em que nós estamos conversando, não houve nenhum evento adverso grave no Maranhão com a vacina AstraZeneca. Portanto, até aqui, não há nenhuma razão técnica para que haja a recusa em relação a esta modalidade vacinal, a este tipo de vacina. Nós estamos vendo em muitos municípios, as pessoas não querem tomar AstraZeneca, só querem tomar se for Coronavac. A vacinação, até aqui, não é obrigatória. Eu não estou dizendo que as pessoas são obrigadas a tomar tal ou qual vacina. Essa é uma decisão individual. Eu apenas estou cumprindo o meu dever como governante e, portanto, chefe máximo do SUS no Maranhão, de ter transparência, dizendo às senhoras e aos senhores que, até aqui, não houve, no nosso estado, nenhum evento adverso grave com a vacina AstraZeneca. Nós estamos vendo, minha gente, um grave problema nesta semana. O Instituto Butantan anunciou ontem a interrupção da fabricação da vacina Coronavac. Porque, em face das tensões diplomáticas causadas pelo governo federal do Brasil contra a República da China, não há um canal aberto de diálogo entre o governo federal e a China, por conta desses ataques frequentes, liderados pelo presidente da República, inclusive semana passada. Não há, portanto, um fluxo contínuo do chamado IFA, ingrediente farmacêutico ativo, sem o qual não existe vacina. E de onde vem o IFA? Vem da China. Nós estamos lutando, nós governadores, para amenizar esse mal-estar diplomático. Porque não cabe ao Brasil ficar criando confusão no mundo. Imaginem, senhoras e senhores, quem gosta de conviver com um arruaceiro que vive criando arruaça por onde anda, que vive brigando com todo mundo. Isto gera uma má vontade. Imagine a senhora e o senhor, um vizinho arruaceiro, que briga com o vizinho do lado, do outro, briga com o da frente, cria confusão. Assim que o Brasil está sendo governado, minha gente. Por um arruaceiro de quinta categoria. E aí essas dificuldades vão se colocando. Nós temos agora esta situação. Estamos lutando para hoje conseguir destravar, se Deus quiser, a chegada de novos insumos para que o Butantan possa
retomar a produção das vacinas Coronavac. Então, em síntese, não há, até aqui, razão técnica para recusar a vacina AstraZeneca e, de outra face, nesse instante, as vacinas Coronavac, Sinovac e Butantan não estão sendo fabricadas nesse momento por conta desta confusão a que fiz alusão. O presidente da República disse que o coronavírus foi inventado pela China como guerra biológica, guerra bacteriológica, para destruir os outros povos do mundo e, com isso, viabilizar o crescimento da sua própria economia. Não importa se é país A ou B, qualquer um não merece esse tipo de acusação sem provas. E, para isto, basta que nós invertamos e nos coloquemos no lugar. Nós, brasileiros e brasileiras, aceitaríamos que a nossa pátria fosse achincalhada em nível internacional por leviandade? Claro que não. Nós somos patriotas. Nós somos os verdadeiros patriotas. E não concordaríamos com isto. Eu espero que isso seja resolvido, nós possamos avançar. Por enquanto, nós temos 3 tipos de vacina no Brasil, por enquanto. Vacina Coronavac, Sinovac, Butantan, vacina chinesa, fabricada em São Paulo. Produção interrompida nesse momento por falta de insumos, mas está sendo utilizada ainda. 2, vacina AstraZeneca, Oxford, fabricada no Rio de Janeiro pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Essa continua a ser aplicada e não há, até aqui, no nosso estado, nenhum evento adverso grave quanto a ela. 3ª modalidade vacinal, Pfizer, objeto de grande controvérsia, porque se o governo brasileiro tivesse comprado a Pfizer em agosto do ano passado, nós já teríamos recebido 18 milhões de doses. Não sabemos ainda as razões, a CPI do Senado está apurando, o governo federal não comprou, e nós temos um contingente muito pequeno, 1,5 milhão de doses de vacinas Pfizer, em vez de 18 milhões. E, por orientação do Ministério da Saúde, a vacina Pfizer está sendo recebida por nós, armazenada, conservada na nossa rede de frios do governo do estado e está sendo entregue à Prefeitura de São Luís, por orientação do Ministério da Saúde, que destinou, em face da pequena quantidade, as vacinas Pfizer exclusivamente para as capitais de todos os estados. Nós temos essas 3 modalidades e, com elas, com esses 3 tipos, nós estamos implementando o plano. O que diz o plano, minha gente? Pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência, povos indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas de 80 ou mais, pessoas de 75 a 79, ribeirinhos, quilombolas, pessoas de 70 a 74, pessoas de 85 a 89, pessoas de 60 a 64, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade, funcionários do sistema penitenciário, trabalhadores da educação básica e superior, etc., forças de segurança, forças armadas, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, assim está escrito, trabalhadores de transportes metroviário, metrô, ferroviário, trem, trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores de transporte aquaviário, caminhoneiros, trabalhadores portuários, trabalhadores industriais. Estes são os grupos do PNI. E nós estamos nos movimentando, repito, nesta moldura. Eu não posso criar um grupo novo.
E o que nós fizemos, com base na análise da realidade, todos os vetores a que fiz alusão há pouco, nós estamos avançando em grupos de trabalhadores essenciais e pedindo ao Ministério da Saúde autorização para descer a idade, abaixo de 60. Ontem, o Ministério da Saúde nos disse que só vai baixar a idade de 60 quando isso for uma decisão nacional e que eles estão analisando. Nós estamos formalizando. Portanto, não é uma decisão minha ou do governo do Maranhão, e sim uma definição nacional. Com base no PNI, o que nós fizemos? Nós antecipamos o calendário em relação a categorias que constam do PNI. Pessoas em situação de rua, eu li para vocês. Trabalhadores de transporte rodoviário no estado inteiro. Ferroviário, nós temos 3 ferrovias no Maranhão. Aéreo, nós temos aeroporto. Aquaviário, nós temos ferryboat, por exemplo. Portuário, temos o complexo portuário. Itaqui, Vale, Alcoa, enfim. E os caminhoneiros. Categorias que constam do Plano Nacional. Nós vamos começar essas categorias provavelmente na quarta-feira. Vamos seguir também grupos etários, porque depende da oferta de vacinas. Provavelmente nós vamos estabelecer uma idade inicial, 50, 55, 60, vamos ver, 50, 55 provavelmente. 60 já foram, porque estão na categoria de idosos. Nós estamos vendo as listas desses segmentos, vendo a quantidade de vacinas disponíveis para poder definir os grupos etários. Provavelmente, na segunda ou na terça, a Secretaria de Estado da Saúde vai informar o grupo etário, 50, 55, dentre esses trabalhadores e segmentos, e vai informar também os locais de vacinação. Porque depende, claro, da pactuação no âmbito da CIB, Comissão Intergestores Bipartite, de certos detalhes. Data provável de início, quarta-feira. Outras categorias, depende da oferta e depende de constar no PNI. Novos grupos etários abaixo de 60 anos que não tenham comorbidade. Depende do Ministério da Saúde atender ao nosso pedido. Pedido do governo do Estado do Maranhão. E nós esperamos que seja atendido. E nós explicamos que o Brasil é muito grande. São 5.570 municípios, 27 estados, é um continente. E por isso mesmo, não é correto imaginar que o ritmo da vacinação vai se dar de modo uniforme em todo o território nacional. Por isso o PNI tem que ser um pouco flexível, porque as realidades regionais pesam, porque há fatores locais de acesso, há fatores locais das pessoas quererem tomar mais a vacina, outros que não querem. Por isso nós estamos formalizando isto hoje e espero que tenha ficado claro. O processo decisório, fundamentado tecnicamente, que nós adotamos, para que todas as pessoas se sintam respeitadas e para que haja este efetivo respeito, o que dirige a minha conduta é a lei, é a legalidade. Por isso, nós estamos agindo assim e, graças a Deus, conseguindo avançar muito no que se refere a grupos prioritários, trabalhadores essenciais, todos esses segmentos que constam do PNI. Quero informar também que, em razão dos fatores que já informei, já declinei, houve o registro em alguns municípios de que a chamada D2, a segunda dose, não havia sido aplicada quanto à Coronavac. Nós recebemos Coronavac ontem, e estamos entregando até segunda-feira,
para 33 municípios que haviam informado que não tinham imunizantes suficientes para aplicar a segunda dose, de modo a garantir a continuidade do calendário vacinal de cada cidadão, de cada cidadã. Até segunda-feira, portanto, 33 municípios que haviam informado ao Ministério da Saúde que não tinham conseguido aplicar a segunda dose, porque tinham antecipado e usado a D2 para a D1, ou seja, usado a segunda dose para dar a primeira dose, nós estamos entregando até segunda-feira o número de vacinas suficientes para o D2, para a segunda dose, nesses 33 municípios. A segunda parte da nossa coletiva, apoio à população, uma informação muito importante e gostaria de encarecer a divulgação, a atenção dos profissionais da imprensa, porque já saiu o edital das 2.000 bolsas de R$ 250 para os agentes jovens ambientais. O edital está disponível em trabalhojovem.ma.gov.br/haja, na internet. E lá os nossos jovens vão poder consultar as condições para se inscreverem e terem acesso a essas 2.000 vagas no âmbito da escola ambiental para serem designados agentes jovens ambientais. Há vagas para todos os 217 municípios do Maranhão, de acordo com o tamanho da sua população. Todos os 217 municípios do Maranhão participarão do programa. O edital explica e gostaria de frisar a importância desta informação, porque as inscrições já estão abertas. Atualizando também a informação quanto ao plano Comida na Mesa, chegamos ao número de 300.000 jantares a R$1 nos restaurantes populares em um mês, portanto, uma marca também simbólica do esforço sendo feito para combater os efeitos sociais deletérios nascidos da pandemia do coronavírus, além da distribuição diária de cestas básicas. Nesta semana, entregamos aproximadamente 15.000 cestas básicas, uma entrega conduzida por mim na cidade de São Luís para os municípios da região do Munim, e outra entrega feita pelo vice-governador Carlos Brandão, na cidade de Porto Franco, para alguns municípios da região tocantina. Segunda-feira temos outras entregas e todas as semanas, desde o início da pandemia, nós asseguramos esse fluxo de apoio às famílias do nosso estado. Informação também importante sobre o programa social Vale Gás. Nós vamos entregar os cupons no dia 19 de maio, agora, essa semana, em parceria com os municípios. Claro, aqueles que quiseram participar conosco. São 115.000 beneficiados. Nessa primeira etapa, o investimento do governo do estado é de R$ 8.200.000. De onde saíram essas famílias? Do CAD único, Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. As pessoas que estão lá no cadastro com menor renda. A lista já está na internet, com os nomes das pessoas, em cada cidade. Todas as 217 cidades do Maranhão também têm beneficiados pelo Vale Gás. Ontem me indagaram o seguinte: mas tem pessoa que não precisa estar lá na lista. Vejam, quem constrói o CAD único, esse cadastro de programas sociais, não é o governo do estado. As prefeituras alimentam o cadastro que é do governo federal. Nós apenas tiramos da base de dados do Ministério, do governo federal, esses nomes. Eventuais erros, nós, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, secretário Márcio Ronaiser, estamos à disposição para eventuais retificações. Mas friso que a seleção obedeceu a critérios técnicos que constam do CAD único, que é um cadastro usado nacionalmente para programas sociais, alimentados pelas prefeituras
e é um cadastro nacional gerido pelo governo federal. 115 mil beneficiados. A entrega vai ser programada junto com os municípios. A partir do dia 19, 20 e 21, nós achamos que todos estarão entregues, salvo a cidade de São Luís, que, em face do grande número de beneficiários, ficou para a próxima semana. Nossas equipes estão viajando para as cidades do Maranhão, as regiões, e quando elas retornarem, haverá, já na outra semana, que não no dia 19, na semana seguinte, provavelmente no dia 24, 25, nós teremos as entregas relativas à cidade de São Luís. E aí, provavelmente, será nas escolas estaduais, em cada cidade, as secretarias de assistência de cada cidade, os CRAs, Centros de Referência de Assistência Social de cada município. E eu quero agradecer à Federação dos Municípios, à FAMEM, e a praticamente todos os prefeitos e prefeitas que estão nos ajudando nessa tarefa. São várias etapas, 19, 20 e 21, e na outra semana para São Luís vamos entregar o primeiro cupom, o primeiro vale, que dá direito, claro, a uma carga no botijão de gás. E depois, nas outras etapas, nós vamos seguir o mesmo procedimento. Não há necessidade de aglomeração, de fila, nada. E o cupom, minha gente, tem o nome da pessoa. Então, não precisa ir para a fila 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, nada disso, nada. Porque o cupom sai aqui da Secretaria de Desenvolvimento Social já com o nome da pessoa, é nominal. Então, não tem risco de acabar. É muito importante isso, porque nós temos que cumprir as regras sanitárias e isso está sendo conduzido por cada prefeitura municipal, a quem, novamente, agradeço. Auxílio combustível já foi pago para 7.500 beneficiados, motoristas de aplicativos, mototaxistas, taxistas, valores de R$ 60 a R$ 300, investimento, ou seja, o que o governo do Estado despendeu com essa primeira etapa, 2.200.000. Próxima semana já começa a segunda etapa, a segunda parcela, para esses que receberam a primeira parcela. Portanto, nós estamos mantendo esse auxílio combustível para 7.500 trabalhadores motoristas de aplicativos, mototaxistas e taxistas, conforme o compromisso que eu havia assumido. No que se refere, finalmente, à situação especificamente sanitária, nós temos uma melhoria dos indicadores em todo o país, porém a pandemia não foi embora. Vejamos que no caso do Maranhão, inclusive, a nossa taxa de transmissão, de contágio, está em 0,99, praticamente 1, ou seja, um quadro de estabilidade. Portanto, mesmo este mapa estando mais favorável do que outras semanas, não significa dizer descuido, imprudência, porque nós ainda temos, infelizmente, no caso do Maranhão, o registro nos nossos boletins, todos os dias, de aproximadamente 30 óbitos. Uns dias menos, outros dias mais, porém é um número muito acima do que nós desejamos e daquilo que nós precisamos. Nós temos também, no que tange a taxa de mortalidade, também uma melhoria nacional. Em azul, os estados que estão com queda de mortalidade. Em amarelo, estabilidade. No caso, Piauí, Bahia, Sergipe, Paraíba e Rondônia. E, graças a Deus, nenhum estado com alta de óbitos. Então, é uma melhoria significativa que nós achamos muito relevante. Nós temos também aqui a tabela concernente ao ranking
das taxas de mortalidade e, novamente, o nosso estado figura aqui com a menor mortalidade. Mortalidade média no Brasil, 2018 por milhão de habitantes, 2018 pessoas morreram por cada 1 milhão de habitantes, no Maranhão 1.069, aproximadamente metade da média brasileira. Em segundo lugar está a Bahia, terceiro Alagoas, Pernambuco. As letalidades mais altas estão aqui, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas, informação dos veículos de imprensa. No que se refere à ocupação de leitos, vemos, no caso da rede estadual, a continuidade da melhoria, da diminuição, portanto, da ocupação, porém, num ritmo bem lento. Nós estávamos ontem conversando com a equipe da Secretaria de Saúde e vendo que a queda em maio do ano passado foi mais acelerada. A deste ano está sendo mais lenta, mas seguindo uma trajetória descendente. Vejo que na semana passada a ocupação de leitos de UTI era da ordem de 69%, nessa semana 65%. Leitos clínicos 49, 46. Uma queda bem leve, mas continuamos. Contudo, em São Luís, nós notamos um pequeno crescimento de internações nesta semana, o que reforça, corrobora o que eu disse há pouco. É falsa qualquer ideia de que a pandemia acabou. Nós não temos esta visão. E peço muito para que as senhoras e os senhores não incorram neste equívoco. A pandemia está diminuindo nacionalmente, no nosso estado também, mas ela está ainda causando muitos problemas. Tanto que a internação hospitalar vem baixando muito lentamente. Nós estamos lutando para retomar as cirurgias eletivas no Hospital Carlos Macieira, por exemplo. Não conseguimos ainda, porque a ocupação hospitalar alta impede o andamento da fila de cirurgias eletivas. Então, encareço que haja um esforço continuado da população na autoproteção, sobretudo com o uso de máscaras, que é um caminho vital, que vale quase tanto quanto uma vacina. Queria chamar a atenção às senhoras e senhores desse estudo feito pelo professor Dr. Allan Kardec Barros, da Universidade Federal do Maranhão. Ele pressupôs, como uma hipótese de estudo, que no primeiro momento, aquele que lá está, na primeira onda, no primeiro ápice, houvesse uma equivalência das taxas de mortalidade entre todos os grupos etários. Pessoas de 50 ou mais, 60, 70, 80, 90. E ele simulou, se nós fôssemos comparar a partir dessa premissa, como se comportou a letalidade agora. A mortalidade agora, após a vacinação, o início da vacinação. E vejam que o grupo onde houve maior mortalidade é de 50 anos. Depois de 60, depois de 70, depois de 80, depois de 90. Ou seja, quanto maior a vacinação, menor a mortalidade. Isto serve como prova científica, irrefutável, de que a vacina faz bem. Quanto mais você avança, menor a mortalidade, segundo esse estudo do professor Allan Kardec Barros, analisando os óbitos por idade no Maranhão. Por isso, friso a imprescindibilidade de que as pessoas se convençam quanto à validade, à eficácia e à segurança da imunização. Sobre medidas sanitárias, nós temos um regime que vai até agora, dia 24, nós vamos modificá-lo nesta semana. Por enquanto, fizemos uma mudança. Grupo de risco vacinado pode retornar ao trabalho desde que esteja vacinado há mais de 30 dias, exceto gestantes. Nós estamos cumprindo uma diretriz nacional plasmada em lei votada no Congresso Nacional,
de que as gestantes devem permanecer afastadas tanto do serviço público quanto nas empresas privadas. Essa é uma diretriz nacional. Outros grupos, pessoas com comorbidades, por exemplo, desde que vacinadas, após 30 dias, que é quando a vacina produz o efeito, podem retornar tanto no setor público quanto no setor privado. Os horários continuam os mesmos e as taxas de ocupação também até o dia 24. Se os indicadores continuarem declinantes, provavelmente ao longo dessa semana vamos fazer reuniões técnicas para rever alguma dessas regras no sentido de maior liberação, mas sem liberou geral. Ampliar um pouco a ocupação, ampliar um pouco horários, mas sem liberou geral. Porque se tem uma coisa que eu me orgulho, é de não ser irresponsável. E em nome da responsabilidade que Deus e o povo do Maranhão me outorgou, eu não vou cometer nenhum ato que não seja lastreado na observação concreta de dados, como nós fazemos todos os dias. Qual é a tendência? Na próxima edição do decreto estadual, é que haja uma maior flexibilização, estamos estudando. A de hoje se refere aos grupos de risco. Na sexta-feira, vindoura, vamos anunciar outras medidas. Nós temos também até o dia 24 a manutenção daquilo que as senhoras e senhores já sabem, eventos com até 50 pessoas. Lembro que músicas ao vivo podem retornar a partir desse sábado, dia 15, bares, restaurantes. A partir de segunda, eventos com até 100 pessoas, nós estamos com 50, 100. A administração pública estadual seguirá com 50, igreja também, protocolos sanitários continuam obrigatórios e estes continuarão nos acompanhando por um longo tempo. Ontem, os Estados Unidos, que estão usando a vacina Pfizer, aquela que o governo federal do Brasil não quis comprar, anunciou a dispensa do uso de máscaras. Porém, em locais abertos. Estados Unidos, que já avançou muito na imunização, chegando até a idade de 12 anos, garotos, garotas de 12 anos, ainda assim manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras em ônibus, trens, metrôs, aviões, locais fechados, etc. Isto é a prova de que os protocolos sanitários vão nos acompanhar por um longo tempo. E nós precisamos cumpri-los. Porque esses são os 3 vetores que preservam a nossa vida. Avançar na vacinação. 2, medidas não farmacológicas. 3, boa, eficiente assistência hospitalar. Esse é o nosso planejamento desde fevereiro de 2020 e que, graças a Deus, temos tido energia e capacidade de, juntos, promover uma união no Maranhão para que, comparativamente, nós tenhamos danos menores do que em outros estados, do que em outros países. Eu agradeço a atenção de todas as senhoras e senhores e me coloco à disposição dos profissionais da imprensa maranhense para eventuais questionamentos. Governador, a primeira pergunta é da repórter Manuela Vieira, da TV Bandeirantes. Ela diz: bom dia, o governador anunciou a vacinação de novo público prioritário, como caminhoneiros e moradores de rua. Sabendo que o governo realiza a distribuição das vacinas e a imunização fica a cargo das prefeituras, quais serão as doses utilizadas? Nós temos hoje mais vacinas AstraZeneca do que Coronavac. Eu não posso afirmar cabalmente, porque isso é feita uma partilha na nossa central. Mas hoje nós temos, tendencialmente, mais vacinas AstraZeneca do que Coronavac.
Então, nós vamos repassar as orientações técnicas aos municípios, como informei, segunda ou terça-feira. Estamos vendo com as empresas também, as empresas portuárias, ferroviárias, enfim, para que elas forneçam as listas. E nós vamos usar as vacinas existentes, como eu mencionei, em razão da dificuldade do Instituto Butantan, muito provavelmente a oferta na próxima semana maior será da vacina AstraZeneca, uma vez que haverá a interrupção da entrega de vacinas Coronavac em face do colapso diplomático com o governo da China. A segunda pergunta é do repórter Eduardo Ericeira, da TV Difusora. Ele diz: governador, a CPI deve ouvir representantes do consórcio de governadores, pelo menos há essa possibilidade. Qual a sua opinião sobre isso? Em complemento, ele diz: além disso, já tiveram várias acusações graves na CPI da Covid, inclusive feitas por apoiadores do presidente, pessoas que atualmente compõem a base do governo e outras que já comporam no passado. O que está sendo exposto reflete na atual situação de crise sanitária no país. O que está sendo exposto reflete na atual situação de crise sanitária do país, como com o atraso da campanha de imunização. Há países em que sequer é obrigatório o uso de máscara. O que o senhor tem a dizer sobre tudo isso? Nós temos que considerar que o escopo principal da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado é a situação pandêmica em nível nacional. Isso consta do requerimento que foi aprovado e objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal. E os trabalhos estão mostrando que esta apuração é necessária e cabível nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. O inquérito parlamentar é uma necessidade, portanto, nós estamos vendo depoimentos de enorme importância para elucidar fatos da hora presente e corrigi-los para o futuro. O inquérito parlamentar se destina à produção de provas de ações e omissões ilegais quanto ao passado e correção de procedimentos quanto ao futuro. Mostrar, por exemplo, que nós precisamos de um Plano Nacional de Imunização melhor do que o que foi construído. E foi construído por decisões erradas do governo federal no ano passado. Isso está bem evidente. Os fatos estão aí. Ontem houve depoimentos nesse sentido, eu lamento tudo isto. Houve um requerimento de ampliação do objeto da CPI para alcançar estados e municípios. E eu tenho destacado que não tenho nenhuma oposição quanto a isto, zero, desde que seja cumprida a Constituição, a lei e o regimento interno do Senado, que, cabalmente, em consonância com o princípio federativo, esclarece que só é possível haver investigação sobre estados e municípios no que se refere aos recursos federais. Isso não é uma decisão minha, é uma decisão da Constituição e do regimento interno do Senado, que não fui eu que fiz. Então, nesses termos, ou seja, havendo essa compreensão no que se refere ao cumprimento da ordem jurídica, como a própria consultoria legislativa do Senado orienta, não há nenhum problema. E nós, inclusive, já atendemos, estamos atendendo hoje requerimentos de informações sobre recursos federais e nós temos total transparência. Zero receio de nenhuma apuração. O que nós não aceitamos é perseguição política. Dela eu também não tenho medo. Mas considero que, dada a gravidade da pandemia, não é hora de politicagem eleitoreira, rasteira, para cuidar de eleição do ano que vem. Mas investigação séria, eu sou totalmente a favor. Recursos federais, o mau uso, desvio, gente roubando recursos federais, claro que deve apurar e punir. Na esfera federal, estadual e municipal, onde tem ocorrido. Essa é a minha posição. A terceira pergunta é do repórter Adailton Borba, da TV Mirante. Ele pergunta em relação aos novos grupos prioritários de vacinação. Em relação ao pedido do Ministério da Saúde da inclusão de novos grupos, haverá ampliação de categorias, como, por exemplo, jornalistas que estão na frente
na linha de frente desde o início da pandemia, inclusive quando houve o lockdown? A nossa posição, expressada ontem ao Ministério da Saúde, por intermédio do secretário Carlos Lula, é que esse rol, essa lista que mostrei aqui às senhoras e aos senhores, deve ser ampliada, exatamente para abranger novos grupos etários, no caso, pessoas abaixo de 60 anos, sem comorbidades, porque as com comorbidades estão incluídas, estão sendo vacinadas, e também outros grupos profissionais, nós temos inúmeros, jornalistas, seguramente, nós temos bancários, por exemplo, enfim, é um estudo nacional que é conduzido pelo Ministério da Saúde. O PNI, o Plano Nacional de Imunização, é aprovado pelo Ministério da Saúde, ele é executado pelo Estado e pelos municípios. Então, eu sugiro, inclusive, que as entidades representativas desses segmentos se unam à posição do governo do Maranhão de que é hora de haver um novo PNI, ou novos grupos prioritários. Como disse, nós não podemos balizar o ritmo da vacinação de modo rígido, porque o Brasil é muito grande, muitas realidades regionais, muitos fatores locais. E, por isso, quanto mais largueza e flexibilidade no PNI, melhor. Eu disse isso ao ministro Pazuello no começo. Disse a ele numa reunião: ministro, não amarrem o PNI assim. Faça uma distribuição das vacinas de acordo com a população de cada estado e deixe os governos estaduais e as prefeituras pactuarem o plano de grupos prioritários em cada estado. Eu disse isso a ele. E ele, inclusive, me disse que concordava com a minha opinião, mas que não era o entendimento técnico do Ministério. Infelizmente, os fatos mostram que não dá para nós termos um Plano Nacional de Imunização rígido num país que é um continente. A nossa posição originária estava correta, não foi adotada. Agora nós temos esses grupos, essa tabela. O que nós estamos defendendo oficialmente hoje? Defendemos ontem, numa reunião que terminou tarde da noite. Eu reuni com o secretário Carlos Lula, com a subsecretária Carla Trindade, o secretário Diego Galdino, o secretário Marcos Grande e outros, até mais ou menos 8 da noite. Depois começou a reunião com o Ministério da Saúde. Terminou tarde. Hoje de manhã, o secretário Carlos Lula está formalizando essa posição. E eu sugiro que esses grupos interessados procurem o Ministério da Saúde, porque lá é o centro decisório quanto à configuração do Plano Nacional de Imunização. A próxima pergunta é do repórter Adriano Soares, do portal Imirante. Governador, bom dia. Há alguma previsão de realização do São João do Maranhão este ano, ainda que de forma pontual? Em adição, também há um complemento de perguntas sobre fiscalização de bares e restaurantes, agora que eles retornam à atividade com música ao vivo. As fiscalizações, inclusive, serão bastante intensas nesse final de semana, elas continuam, já realizamos mais de 10 mil operações. Com a retomada das músicas ao vivo nesse final de semana, vamos intensificá-la e sempre apelamos ao maior fiscal, que é a consciência de cada um. Eu acredito nisto. É meu dever acreditar. E até aqui a população do Maranhão tem tido uma alta colaboração. Alguns vão dizer, não, mas tem problema tal ou qual ali e não sei onde. Tem, mas em termos gerais, a nossa população tem colaborado muito, se você compara com outros lugares. Basta olhar a taxa de mortalidade. E há estudos que mostram que no nosso estado houve uma aderência, uma sintonia entre governantes e governados, entre governo e sociedade. E essa é uma das razões pelas quais, em termos comparativos, nós temos condições melhores do que outros lugares. Boa condução, sintonia com a sociedade. O principal fiscal é este, a consciência de cada um. Mas vamos fazer as fiscalizações, não há dúvida. Quanto ao São João,
No decreto que editei hoje, nós estamos regulando os chamados eventos teste. Inclusive, chegamos a analisar a possibilidade de fazer isto quanto à final do Campeonato Maranhense de Futebol. Depois surgiu uma possibilidade de transmissão ao vivo pela televisão e nós consideramos que com isto estava atendido o pleito justo dos clubes, dos times, das torcidas, dos que se interessam por futebol, e nós resolvemos investir, inclusive apoiar, patrocinar a transmissão da final do Campeonato Maranhense de Futebol pela televisão. O conceito de evento teste está mantido e consta do decreto que assinei hoje. O que é um evento teste? Vários países do mundo estão fazendo. Você seleciona o público dentre os vacinados, limita o acesso, faz protocolo sanitário, testa as pessoas antes e depois, para, como o nome diz, testar se a vacinação e os protocolos garantem que você possa retomar eventos. Maior do que 100 pessoas, com 1.000 pessoas, com 2.000 pessoas e assim sucessivamente. Inglaterra fez, Nova Zelândia fez, Austrália, Estados Unidos, em algum momento faremos aqui. Como disse, iríamos fazer nesse final de semana, resolvemos priorizar a transmissão pela televisão da final do campeonato. Um cenário possível é fazer alguns eventos teste durante as festas juninas, mas não é uma decisão ainda. É um estudo. De todo modo, temos uma certeza, uma triste e lamentável certeza, que não teremos as festas juninas como nós gostamos de fazer, como eu particularmente amo. Todas as pessoas que me conhecem sabem disto, desde jovem. Mas nós não podemos fazer. Então, nós estamos vendo na Secretaria de Cultura alguns cenários. Vamos anunciar, claro, agora no mês de maio, de fazer alguma coisa, alguns cortejos, para marcar essas datas que são tão significativas para a identidade do Maranhão. Mas não há ainda uma definição, só há essa, de que festas juninas, como nós fazemos e sabemos fazer no melhor São João do mundo, que é o do Maranhão, não ocorrerá. Mas teremos alguma coisa que vamos anunciar em breve. Encerramos as perguntas, governador. Agradeço a todas e todos, que tenhamos força, fé e esperança, que Deus proteja toda a população do Maranhão e que o final de semana seja abençoado em todos os lares e locais de trabalho do nosso Estado.